Então, pessoal, belezinha? Vamos fazer algumas questõezinhas de física relacionado à eletricidade. As primeiras questões que a gente vai resolver será sobre a lei de Coulomb. Tá? A lei de Coulomb ela foi elaborada por Charles Augustin Coulomb em 1795, tá? E o Coulomb ele verificou experimentalmente que quando ele aproximava cargas elétricas, objetos, né, carregados eletricamente, ele percebia que em determinadas situações esses objetos se afastavam, em determinadas situações os objetos se aproximavam, tá? Então ele formulou ele fez algumas verificações com um pêndulo de torção criado por Millikan e ele observou que a força de interação entre algumas dessas cargas, né? Essa força de interação, tanto de atração quanto de repulsão, ela era diretamente proporcional ao produto das cargas. Então eu tenho aqui, ó, carga 1 e carga 2, tá? Então a carga elétrica. Então o produto quer dizer a multiplicação das cargas. E era inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá? Então aqui eu tenho d ao quadrado, né, dividido por d ao quadrado. Além disso, ele conseguiu observar que dependendo do local onde ele tivesse realizando o experimento, tinha uma interferência relacionada com o meio, tá? Então ele fez experimentos em regiões do vácuo, né? Em regiões em sala ambiente normal, e ele percebeu que essa influência do meio atrapalhava um pouco, tá? Então ele conseguiu determinar uma constante eletrostática para retirar essa influência do meio. Então essa constante eletrostática, ela é a constante do meio, tá? Então a constante eletrostática, tá? Nós vamos trabalhar sempre no vácuo. Então essa constante eletrostática do vácuo, ela tem o valor de 9 vezes 10 na nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá ok? O Q1 e o Q2 são nossas cargas elétricas. O D é a nossa distância. E o F é a força. Tá ok? Além da lei de Coulomb, nós vamos trabalhar com outro elemento também, que é chamado de campo elétrico, tá? O campo elétrico é quando você pega uma carga elétrica que gera campo elétrico. Óbvio que existem cargas elétricas que não geram campo elétrico. Essa carga que gera campo elétrico, tá? Ela cria em torno de si uma região de influência que qualquer outro objeto carregado que for colocado nessa região vai sofrer a ação de uma força. Essa força pode ser uma força de atração ou de repulsão, tá ok? Então, o campo elétrico é um campo criado em torno de uma carga geradora de campo elétrico, tá? Que pode ser essa carga tanto positiva quanto uma carga negativa, tá? Eu vou ter aqui em volta, em torno, também um campo de influência, tá ok? Agora, esse campo de influência, ele pode ser um campo de aproximação ou um campo de afastamento, tá ok? Então aqui, ó, por exemplo, se eu pegar nesse campo elétrico, tá? Positivo aqui, ó, vou colocar uma carga pequenininha,
tá? Vou colocar aqui uma esferinha, tá? Essa esferinha vai ser uma esferinha positiva, tá ok? Então, o que que vai acontecer quando eu tiver essa carga positiva dentro desse campo, tá? Vai acontecer que a minha carga elétrica vai sofrer uma ação de uma força, tá? Essa força, como essa carga é positiva e essa carga é positiva, vai ser uma força de repulsão, tá ok? O que que acontece com o campo elétrico? O campo elétrico, ele é definido pela força que atua sobre esta carga de prova, que eu vou chamar de Qzinho, tá ok? Então eu quero saber essa força que atua sobre essa carga aqui, tá ok? Então eu vou ter, se eu colocar em questão de sinais apenas, uma força de repulsão é uma força, aqui no nosso caso ela é uma força positiva, né? Até porque se eu trabalhar lá na exercício, a fórmula que eu no começo, duas cargas, Q1 e Q2, aqui o Q1 e esse aqui o Q2, tá? Qzinho aqui, Q1 e Q2. O Q é positivo, o outro Q também é positivo. Então eu tenho aqui, ó, duas cargas positivas que vai me gerar uma força positiva, tá? Então a força é positiva, a carga de prova é positiva, o meu campo elétrico também vai ser um campo elétrico positivo. Então eu vou ter um campo elétrico de afastamento, tá vendo? Então o meu campo elétrico também vai ter a mesma direção e o sentido da força, tá? Aí vocês podem perguntar, ah, professor, mas o que que acontece se a minha carga de prova for negativa? Então vou colocar aqui uma carguinha de prova, essa carguinha de prova vai ser negativa. Então o que que acontece? Quando eu tenho aqui, ó, carga positiva com carga negativa, essa força vai ser uma força de atração. Então eu tenho uma força puxando o objeto. Então é como se esse daqui criasse um campo de atração para essa carga aqui. Mas e como é que fica a nossa fórmula aqui do campo elétrico? Então, o campo elétrico, a força, voltando aqui com a fórmula da força. O Qzão é positivo, mas o Qzinho, que é o Q2 aqui, vai ser negativo. Mais com menos dá menos, então eu tenho uma força negativa. A carga de prova de baixo é negativa, então menos com menos dá mais. Então eu vou ter um campo positivo, o mesmo campo elétrico que eu tinha lá no primeiro exemplo. Então eu vou ter aqui, ó, uma região de influência que vai empurrar esse campo, vai ser um campo de afastamento, ele vai estar afastando todo o objeto. Só pela natureza da carga vai ser uma força de atração, tá? Podemos fazer a mesma coisa com a nossa carga, quando ela gera um campo negativo. Notem que aqui, ó, eu tenho o E sempre naquela direção, sempre se afastando, tá? Isso pode tanto ser aqui em cima, vou ter para lá, para cá, para baixo, né, nessa direção. Então, o meu campo elétrico ele vai sempre tentar empurrar tudo que for colocado dentro dele, tá ok? Então, esse é um chamado campo de afastamento, tá ok? Na carga negativa, então vamos lá. Primeiro exemplo, colocar uma carga positiva aqui, tá? Então, carga positiva com carga negativa, força de atração, certo? O que que acontece? Aqui, Qzão positivo, Qzinho negativo, vai dar uma força negativa. O Qzinho é positivo, então mais com menos dá menos. Eu moro perto da linha do trem, então constantemente tem buzinaço aqui, tá? Então, ó, a carga, o campo elétrico vai ser um campo elétrico negativo. O campo elétrico negativo é um campo elétrico na mesma direção aqui, ó, da minha força, tá ok? Mas o que que acontece se eu colocar uma carga negativa e aqui na região aqui em torno eu colocar uma outra carga também negativa?
Carga negativa com carga negativa, força de repulsão, tá ok? Então, força de repulsão. E o campo elétrico? Usando a fórmula, negativo com negativo, ó, menos vezes menos dá mais. Então, eu tenho uma força positiva, duas cargas negativas, cargas de sinais iguais, força positiva, cargas de sinais diferentes, força negativa. A nossa carga de prova é negativa, mais com menos dá menos, então eu vou ter um campo elétrico negativo, então um campo elétrico nessa direção aqui, ó, tá ok? Então eu tenho um campo elétrico de aproximação, então em qualquer região em torno que eu coloque a carga, eu vou ter sempre um campo elétrico de aproximação, tá ok? Costumo fazer uma brincadeira com meus alunos em sala de aula, eu digo que a carga positiva é o Super Saiyajin, né? Quando ele vai tentar se transformar em Super Saiyajin, tudo que está próximo dele ele lança para longe, né? Cria uma energia muito grande que acaba repelindo tudo que está ao seu redor. E a carga negativa é a Genkidama, né? Quando tá fazendo a Genkidama, o que acontece? Ele vai atrair toda a energia da natureza, das pessoas para dentro dele. Então aqui é a mesma coisa, ele vai atrair toda a energia de fora para dentro dele, tá ok? O que acontece se eu coloco uma carga positiva na presença de uma carga negativa? Todas elas gerando campo elétrico. Então, a carga positiva é uma carga de afastamento, enquanto que a carga negativa é um campo de aproximação. Então, o que acontece? Ele sai da positiva e entra na negativa, tá ok? Então, eu tenho aqui... Tá? Se eu coloco duas cargas positivas, ou tanto faz duas cargas negativas, ocorre uma repulsão, certo? Então eu vou ter aqui, ó, criar aqui no meio uma região de vácuo elétrico, tá ok? Então essa região é uma região de vácuo elétrico, aqui não tem nenhuma influência de nenhuma das duas cargas, tá ok? Então aqui